E yo-ho! Fala pessoal, aqui é o Tsi hoje e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? Essa semana tá um pouquinho complicada pro Tsui, tudo por conta daquele vídeo de segunda-feira que atrasou, que acabou saindo na terça. Eu peço desculpas de novo, pessoas, ainda mais por ser um vídeo de 40 minutos. Eu sei que tem muita gente que odeia esses vídeos longos aqui no canal, mas não deu pra evitar, pessoas. Pra um vídeo daquele sair com uma explicação legal, leva um tempinho. Mas bem, hoje é dia de anime e hoje eu trago um anime que me recomendaram faz um tempo, indicação de vocês. Só me desculpem, pois eu não lembro quem foi que indicou, estava na minha lista para assistir faz muito tempo. E bem, hoje irei falar sobre Youjo Senki, anime isekai com temática militar, onde nosso protagonista reencarnado se encontra em meio a uma guerra em condições bem diferentes. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, pessoas. Isso ajuda muito. E caso queiram receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações. Isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos começar. Youjo Senki. A tradução do nome seria algo como As Crônicas Militares de uma Pequena Garota, onde o título em inglês ficou como The Saga of Tanya the Evil, ou A Saga de Tanya, o Mal. Ui, esse nome me deixava apreensivo no começo. Bem, ele é um anime de gênero isekai, fantasia e militar. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada desde 2013, escrita por Carlo Zen e desenhada por Shinotsuki Shinobu. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Nut Animation Studio, um estúdio fundado em 2017, bem recente até, tanto que ele só trabalhou praticamente em Youjo Senki e mais alguns animes como o futuro anime original Decadence, e participou também da animação do filme de Furikuri Alternative. O anime teve uma temporada só até o momento, que foi ao ar dia 6 de janeiro de 2017 e durou até 31 de março do mesmo ano, contendo 12 episódios e um episódio de recapitulação, conhecido como episódio 6.5. A sua novel começou a ser publicada inicialmente como uma web novel em 2012, mas depois ela foi adquirida pela editora da Enterbrain, que passou a publicá-la como uma light novel em outubro de 2013, onde ela continua com as suas publicações até hoje, tendo até o momento um total de 11 volumes encadernados aproximadamente. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. E lembrando, pessoas, Youjo Senki é uma obra de ficção. Personagens, grupos, lugares, leis, nomes e acontecimentos não têm relação nenhuma com o mundo real. Você vai ficar dando esse aviso em alguns vídeos a partir de hoje, pessoas. E bem, a história se passa aproximadamente a partir do ano de 1900, por aí. Em sua maioria em um país conhecido como o Império, uma nação conhecida por ter grande poder militar, sendo como uma versão alternativa da Alemanha Imperial, e que atualmente está em guerra com vários de seus países vizinhos. Nesse mundo a magia existe, onde os feiticeiros, os magos, têm a capacidade de armazenar e utilizar mana para criar interferências no mundo, as magias. Muitos que conseguem usar magia são chamados para o exército, para servirem como soldados, e por conta disso, a forma de utilizar a magia evoluiu, onde agora os magos utilizam orbes para ampliarem o seu poder e lhe darem benefícios utilizando a magia, como dá-los a capacidade de voar, acelerar e criar fenômenos através do uso de mana e cálculos. E um dos lugares que o exército procura possíveis magos são em orfanatos, examinando as crianças. E é aí onde uma certa criança foi encontrada. Uma criança que foi identificada com uma grande aptidão para magia. Tanya Degurechaf, nossa protagonista. Uma garotinha de inicialmente 9 anos, mas vamos acompanhar alguns anos depois. E que já nessa idade decide ingressar na carreira militar, pois ela disse que não tinha nenhum outro caminho para ela seguir. Ela ingressou na academia militar, aprendeu a utilizar magia, estudou tudo o que precisava e em menos de um ano ela já se tornou uma instrutora lá, virando uma subtenente, imagina! Um tempo depois ela terminou o seu treinamento e, justo no seu exercício de combate, ela foi promovida a segundo tenente, pois alguns inimigos aparecem e ela recebe a sua primeira missão, interceptar esses inimigos. Na verdade, observar e informar a situação enquanto eles eram atacados pelos
pelos disparos do Império. Era uma missão de boa, mas vocês sabem, a vida é uma caixinha de surpresas. E justo quando ela é informada para avançar nas linhas, alguns feiticeiros inimigos aparecem, já atacando e interferem no sinal de rádio dela. Quando o sinal volta, ela pede para poder se retirar do combate, assustada, já que ela estava sozinha. Mas ela tem o seu pedido negado. Ela deveria segurar os inimigos até o apoio chegar e eles iriam demorar. A situação estava ruim, os inimigos estavam em número maior e tudo parecia perdido, mas Tanya riu da situação. Já que estava praticamente tudo perdido, ela iria fazer o que dava. Aproveitando do seu corpo pequeno e de sua aptidão com magia, a garota batalha com ferocidade e de forma bem maluca, até agarrar um dos inimigos e explodir o seu orbe de magia, levando a maioria dos inimigos à sua volta junto. Parece que ela havia morrido, mas no último instante ela conseguiu se proteger com um escudo mágico. O apoio chega e os inimigos batem em retirada. Tanya pensou que aquela era uma boa forma de sair do campo de batalha. Após uma batalha acirrada e feroz, ela caiu em meio às árvores e pensa que tudo ia acabar bem. Porém, as coisas foram bem ao contrário do que ela pensou. Durante a batalha, ela realizou um feito tão grande por ter lutado sozinha, segurado o avanço inimigo, levado vários deles e ainda sobrevivido, que isso fez com que ela recebesse uma condecoração com uma insígnia de asas prateadas em reconhecimento aos seus esforços. É ótimo ter os seus esforços no trabalho reconhecidos e tudo, mas isso seria a desculpa perfeita para o exército colocar ela, uma ótima soldado, bem nas linhas de frente da guerra, onde é loucura, pessoas. E ela não queria isso, mas a fama dela já havia sido notada e ela passou a ser conhecida como Tanya de Gurechaf, a cinzenta, ou coisa assim. Como segundo tenente, a Tanya se tornou comandante de um pelotão de assalto, nos quais a garota Victoria Ivanovna Zerebriavok, ou Visha para encurtar, faz parte. Visha é uma garota um tanto ingênua, mas positiva e um tanto otimista. Ela teve uma infância difícil, da qual ela não tem muitas lembranças além de coisas tristes. Sobre o comando de Tanya, ela é obrigada a fazer diversas coisas e sempre preza pelo bem de seus companheiros. Ela tem bastante medo de Tanya quando ela está brava, mas sempre tenta pensar positivo e chegar no lado bom dela. Tanya, apesar de ser uma garotinha, conseguiu fama rápido e alguns de seus feitos durante o tempo que foi instrutora na academia militar, dos quais ela mostrou um lado impiedoso e bastante assustador, fez com que alguns figurões do exército passassem a conhecê-la como um monstro no corpo de uma criança. Mas isso não é pra menos também, pessoas, porque Tanya, na verdade, não é só uma garotinha comum. Agora vamos pro lado isekai desse anime. Bem, em um mundo bem similar ao nosso, no ano de 2013, no Japão, vivia um assalariado comum lá, com uma vida boa, seguindo regras, executando o seu trabalho na empresa sem se questionar e de uma forma bem séria, não se importando com nada além de cumprir o seu trabalho e ter o seu dinheiro no final do mês, levar uma vida tranquila, normal. O seu trabalho, no caso, era o de demitir pessoas que não estavam mais contribuindo com a empresa. Doa quem doer, ele obedece às regras da empresa. Porém, após um fatídico dia, após demitir um certo funcionário da empresa que estava com problemas em casa e coisas assim, no caminho para casa, na estação de trem, aquele mesmo funcionário demitido empurra o assalariado nos trilhos. Mas um pouco antes do seu fim chegar, todo o tempo congela e o assalariado fica confuso. Nesse momento, várias pessoas na estação passam a falar com o homem, falando que as pessoas de hoje em dia não possuíam mais empatia pelo outro e não tinham mais fé em seu criador. Aquele que falava através das pessoas com o homem se autoproclamava Deus. Porém, o homem era um ateu que não possuía fé nenhuma e nega a existência daquela entidade, que, como ele não sabia como se referir a ele, o chamou de Existência X. Existência X diz que era aquele responsável pela reencarnação das pessoas, que iniciava o renascimento, mas devido às provocações e crítica às suas afirmações vindas do assalariado, Existência
X decide abrir uma exceção na reencarnação do homem, tendo o objetivo de fazê-lo ter fé, pois para ele o motivo do homem não ter mais fé era devido ao mundo que ele vivia, as condições, tecnologia e conhecimento que a humanidade haviam alcançado. Não faziam ele ter nenhum sufoco na vida, ele não passava por uma situação difícil e assustadora. Então, Existência X decide que, se ele pusesse aquele homem naquele tipo de situação, numa situação desesperadora, a fé dele definitivamente despertaria. E é isso que ele faz. O homem assalariado é reencarnado em outro mundo, onde lá, se ele morresse dessa vez, ele não iria mais para o círculo de reencarnação, deixando assim de existir. E nesse outro mundo, ele é reencarnado como Tanya, a garotinha que foi abandonada naquele orfanato por sua mãe após a morte de seu pai militar. A situação no orfanato de Tanya era horrível. Naquele período, a diferença entre os ricos e pobres era gritante, fora a guerra que eu já falei acontecendo, o que era impossível para uma garotinha como Tanya sobreviver. Mas por conta do seu talento para a magia, lá, Tanya decidiu que o melhor seria entrar para o exército do Império, pois teria a oportunidade de crescer e, assim, talvez, em algum momento, conseguir viver na tranquilidade que sempre quis, já que, com a força do Império, a guerra praticamente estaria ganha. E é por isso que Tanya é daquele jeito, pessoas. É o tio assalariado lá, renascido no corpo de uma garotinha, mas com todas as suas memórias e inteligência. E já que ele era um homem um tanto sociopata, bem frio e que em muitas situações vê os outros como meros objetos para os seus objetivos, a Tanya é daquele jeito. Tanya quer viver uma vida fácil e tranquila, sem problemas e seguindo as regras. Por isso, muitas vezes, ela odeia o que faz no exército quando se trata de ter que praticamente encarar missões suicidas e quase impossíveis de se vencer. Mas, por conta da sua habilidade e inteligência, ela sempre dá um jeito de completar a missão, o que faz com que ela seja mais reconhecida pelo exército e seja jogada em mais missões ainda. E a história vai seguindo dessa maneira, pessoas, com muitas batalhas militares envolvendo tanto batalhas um tanto comuns em shows sobre guerras, quanto batalhas utilizando magia, que é meio que misturada com combate de armas de fogo aqui. Nós vamos acompanhando o que vai sendo jogado em Tanya e seus subordinados. Existência X, além da reencarnação, também vive preparando situações para fazer a fé de Tanya despertar. No decorrer dos episódios, vamos acompanhando os feitos de Tanya, suas batalhas, suas frustrações, a sua loucura em meio aos momentos de batalha e momentos de crueldade dela também. É um anime bem sério em diversos momentos, mas que de alguma maneira possui um certo humor. Mas humor negro, Tsui? Um pouco. Seria meio que aquele humor sério, mas ele não é o foco aqui. Eu falo disso mais tarde. O anime adaptou até mais ou menos o volume 3 da Light Novel, e ele é bem legal de se assistir. Ele possui muitas diferenças se for comparar com a sua versão de Light Novel e a versão mangá, principalmente em relação ao visual dos personagens. Mas em sua maioria é até bem fiel ao material original, com algumas diferenças também na personalidade de alguns desses personagens. Mas eu vou deixar pra falar sobre isso e mais algumas coisas mais pra frente, pessoas. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Youjo Senki é muito bom. Em sua maioria, tudo é bem desenhado. Os personagens são bem detalhados, os efeitos de magia são muito bons. Eles meio que criam aqueles círculos mágicos quando vão castar magias mais fortes. E a animação é bem legal. Uma coisa que vocês irão ver bastante no anime são os famosos irmãos de CG. Principalmente durante os campos de batalha, cheio de soldados, tudo 3D. Não tem como evitar. Economiza tempo, pessoas. Às vezes, até os personagens mais relevantes na história aparecem em 3D, quando estão voando, em alguns momentos parecidos. É bem estranho, mas é o que acontece nas animações de hoje, pessoas. CG. Mas como eu disse, o traço é muito bom, principalmente ao mostrar expressões faciais de alguns personagens, principalmente as caras maníacas de Tanya, que ela faz durante as diversas situações do anime. Apesar de Tanya ser um tanto estranha em comparação a tudo, eu acho que combinou bastante com o que ocorre no anime. Dá um contraste bem grande com tudo que está acontecendo, e você vendo uma garotinha loira estranha no meio de tudo aquilo. Alguns personagens tiveram um design bem diferente dos seus originais da Light Novel e até mesmo da adaptação para mangá, principalmente falando da personagem Victoria, a Visha. Você pegando para ver a versão do mangá ou ler a novel depois de ver o anime, é bem possível que você nem reconheça a personagem, ela é bem diferente.
Quanto à trilha sonora, vocês já devem ter noção mais ou menos de como são as músicas do anime. Músicas orquestradas, umas um tanto mais diferentes para momentos mais fora do tema atual daquele mundo, mas que combinam bastante com as cenas, músicas mais leves para momentos menos sérios. A trilha sonora é bem legal, principalmente no filme. Tem filme, que eu falo mais tarde. O anime possui uma abertura e um encerramento principais. As músicas são Jingle e Jungle, tocada por Mighty Android. Essa é a abertura do anime. E Lost Lost Lost, cantada por Yuki Aoi, a dubladora da Tanya. Esse é o encerramento do anime. E agora a dublagem, incrivelmente boa nesse anime, principalmente por parte da Yuki Aoi, que mandou muito bem como Tanya. E até me assustou um pouco, pela forma como ela dublou a personagem. E bem, alguns dos dubladores que participaram do anime são... Claro, Yuki Aoi, ela é a dubladora da Tanya. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Kotatsu Tamaki, do Enen no Shouboutai, a Kaname Madoka, do Mahou Shoujo Madoka Mágica, e a Platinum The Trinity, do BB Tag. E Hayami Saori, olha ela aqui, 2 semanas seguidas. Ela é a dubladora da Visha. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Uzumaki Himawari, do Boruto Naruto Next Generations, a Koucho Shinobu, do Kimetsu no Yaiba, e a Hiragi Shinoa, do Owari no Seraph. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos agora para a minha opinião assistindo ao anime. E, bem pessoas, Youjo Senki foi um anime curioso pra mim. Eu fui assistir ele bem apreensivo por conta de algumas coisas que eu tinha lido faz muito tempo, antes mesmo de adicionar ele aqui pra lista, na época de lançamento dele ainda, que falaram que o anime era muito pesado, que a Tanya era muito má e tudo, que o anime era muita má influência por conta da Tanya quando era vivo no nosso mundo ser ateu e bem sociopata. Eu tava preparado pra ver um anime pesadíssimo, pessoas, mas não foi o que aconteceu. O anime foi bem de boas, pessoas. A história dele não é tão complicada de se acompanhar assim, mas ela possui alguns momentos onde são discutidos estratégias militares, tem aquele briefing dos pelotões, no caso, os pelotões de Tanya, antes de suas missões, e após isso, vemos as missões em si, o que acontece no campo de batalha e a repercussão disso tudo. E animes militares são aquela coisa, pessoas, eles sempre apresentam momentos assim, mais burocráticos, com diálogos envolvendo o próximo movimento a ser tomado, a estratégia para se administrar o que irá ocorrer durante a guerra, como o país irá responder aos ataques dos países adversários e coisas assim, os políticos e os chefes militares conversando, tem sempre presente isso. Youjo Senki apresenta muito disso e de uma forma um tanto realista até, bem detalhada, apesar de possuir fantasia no seu gênero, e são momentos interessantes de se acompanhar, ainda mais para quem gosta desse gênero militar. A forma como Tanya utiliza do seu conhecimento dos acontecimentos do seu mundo original como uma fonte de informação para determinar o que ela vai fazer nesse novo mundo, onde muitas das coisas do mundo original de Tanya não aconteceram, é muito legal. Eu vi um pouco da versão mangá de Youjo Senki e notei que muitas coisas aconteceram de uma maneira um tanto diferente no anime, ainda mais em questão da própria Tanya e da Visha, onde até mesmo o modo como elas interagem entre si é um pouco diferente entre essas versões, onde no anime temos uma Tanya mais sanguinária, mais cruel e maldosa, e no mangá e na novel temos uma Visha que era um tanto medrosa e que aos poucos foi se acostumando com a vida no campo de batalha, além das interações dela com a Tanya. E aí entra outra coisa legal, pessoas. Para aqueles que viram ou vão ver o anime, tenta acompanhar o mangá ou a novel após assistir. Ver as diferenças entre as versões é sempre bem legal. O Tsui ainda não viu a novel, mas eu irei tentar encontrar e ver como acontecem as coisas lá. Apesar de eu ter visto algumas informações em certos lugares de que a versão para mangá é bem fiel aos pontos da novel. E bem, a história de Youjo Senki é bem dinâmica, as coisas avançam rápido no decorrer de tudo, trazendo momentos tensos, personagens até legais, embora você consiga se esquecer de muitos deles, mas ainda assim lembrando daqueles personagens mais destacados durante os episódios. É uma coisa do Tsui, pessoas, mas eu só me lembro do nome de uns 2 ou 3 personagens do anime. É a opinião do Tsui, mas muitos dos personagens que aparecem lá são um tanto invisíveis, pessoas. Mas ainda assim, os que
se destacam são muito bons, tanto por conta da aparência deles, quanto por seus atos ou a sua insanidade em alguns momentos, como a própria Tanya, por exemplo, ou alguns inimigos que ela vai enfrentando durante os episódios. É bem chocante em alguns momentos, ainda mais porque o anime destacou bastante esse lado cruel que a Tanya tem, afinal ela quer sobreviver e não quer perder para a existência X. E outra coisa interessante é, por que Tanya reencarnou como uma garota? Existem teorias para isso, mas uma que eu acho é que, por conta de ser uma criança, isso chocaria muito mais os seus inimigos. Na verdade todo mundo, uma garotinha no meio da guerra, mas que ao ver o quão monstruosa ela pode ser, isso iria chamar mais atenção ainda, criando uma fama um tanto ruim para ela também, fazendo os inimigos identificarem mais facilmente e quererem matar Tanya por temerem aquele monstro no corpo de uma garotinha. Eu acho que é por um motivo assim. E pra não me prolongar mais aqui, uma coisa que às vezes falta em Youjo Senki são alguns combates, momentos mais empolgantes, pessoas, principalmente na reta final do anime, que deixou um pouco a desejar no seu final. O anime teve um excelente penúltimo episódio, mas no final ele meio que esfria as coisas, mas graças ao filme isso conseguiu melhorar muito, esse que deve ser assistido após se terminar o anime. No fim, é uma história legal, com personagens bem doidos e com momentos interessantes de se acompanhar. Eu recomendo ele para aqueles que gostam desse gênero militar, com termos, coisas mais estratégicas e claro, os combates em meio ao campo de guerra, que são momentos bem legais aqui, apesar de que poderiam ser mais empolgantes e aparecerem mais. E mais uma coisa, pessoas, sempre após o encerramento de cada episódio, o anime possui algumas cenas após eles. Algumas são só para rirmos um pouco mesmo, outras mostram alguns momentos mais interessantes, é algo legal de se ver, pessoas. E agora informação extra. Youjo Senki foi adaptado para algumas outras mídias e recebeu alguns episódios especiais também. Porém, já um aviso, nesse vídeo aqui eu não irei falar sobre o Isekai Quartet. Para ele eu irei fazer um vídeo específico quando a hora chegar, pessoas. Então é só aguardar. E bem, como eu já disse, Youjo Senki recebeu uma adaptação para mangá. Esse mangá começou a ser publicado a partir de abril de 2016 e continua com as suas publicações até hoje, tendo atualmente um total de aproximadamente 17 volumes encadernados. E esse mangá está sendo publicado aqui no Brasil também, pela editora Panini, onde o título ficou como Tanya the Evil, Crônicas de Guerra. Atualmente o mangá se encontra no volume 5 aqui no país. Em novembro de 2017, Youjo Senki recebeu uma outra adaptação para mangá, essa sendo um spin-off chamado de Youjo Senki Shokudou. Esse mangá segue a partir da história normal, porém, soldados também têm que comer, não é? Então o foco principal desse mangá é realmente a comida, com capítulos onde os personagens apreciam alguma iguaria, cozinham algo. É um mangá mais cotidiano e com um clima mais leve, trazendo até humor. Esse mangá possui 14 capítulos e finalizou com 2 volumes encadernados. Juntamente com os lançamentos do anime, uma série de episódios curtos, ONAs, começaram a ser lançados também, com o nome de Youjo Senki. Esse anime passou a ser transmitido com 12 episódios curtos, de mais ou menos 2 minutos cada, focado totalmente na comédia e com personagens chibi. Ele durou até o final do anime, durando de 10 de janeiro de 2017 até 3 de abril do mesmo ano. E finalmente em fevereiro do ano passado, 2019, foi lançado o filme de Youjo Senki. O filme possui cerca de 1 hora e 40 minutos de duração e serve como uma sequência para o anime, como eu já havia dito, então é necessário que vocês tenham assistido ao anime primeiro antes de ir para ele, pessoas, ocorrendo certo tempo depois, já a partir do final do anime. E esse filme é muito bom, pessoas. Como eu disse, ele possui muito do que faltava para melhorar o anime. Ele é bem empolgante de se assistir, possui um humor legal, lutas divertidas, a animação está ótima, áudio com aquela qualidade de filme, alguns personagens receberam um desenvolvimento melhor, e eu digo novamente, pessoas, é muito empolgante de se assistir. E concluindo, Youjo Senki é um anime interessante, pessoas. Ele é um isekai, como seu gênero sugere, porém em maior parte do tempo ele não parece isso, por conta do quão realista, entre aspas, ele parece. É claro, temos magia, uma garotinha batalhando no meio do campo de batalha, se comportando totalmente ao contrário de como uma garotinha daquela idade iria se comportar, sendo cruel, fria, calculista e tudo, e o pessoal à volta dela nem ligando pra isso. Quer dizer, alguns sim, você nota isso no começo do anime, mas é aquela,
pessoas, é um tanto estranho, mas é anime. A história de Youjo Senki é interessante. Como eu já disse, ela não é tão complicada, mas o que torna as coisas um tanto difíceis de alguns entenderem, de acompanhar, são os momentos onde assuntos mais complicados, burocráticos e estratégicos são conversados. Mas isso já é algo comum em animes de gênero militar. Então quem gosta ou já está acostumado com isso em animes desse gênero, nem vai se importar e vai até gostar de Youjo Senki nessa parte. Apesar disso, de alguns momentos as coisas parecerem um tanto lentas por conta de coisas assim, a história segue de forma bem rápida até, faltando somente um pouco mais de acontecimentos e lutas mais empolgantes na minha opinião. Além de o anime possuir muitos personagens que não são tão memoráveis assim, coisa que foi corrigida em partes no filme, e caso o anime tenha mais alguma nova temporada, eu espero que isso permaneça. Em questão técnica, o anime é muito bom. A animação, trilha sonora, dublagem, tudo é muito bom, principalmente no filme. Apesar de que, como sempre, o CG é um pouco estranho, mas faz parte da cultura moderna dos animes. É algo um tanto estranho, mas pra quem já está acostumado, nem se incomoda mais tanto com isso. Enfim, Youjo Senki é um anime muito bom. É algo um tanto diferente de se ver e muito interessante. Algumas pessoas realmente não gostaram desse anime, acusando de blasfêmia pesada por conta das coisas que Tanya diz em relação à existência X e coisas assim, mas é aquela pessoas. É anime, é uma obra de ficção. Existem tantos outros animes que fazem coisa pior por aí, são bem mais pesados, que os acontecimentos aqui são até fichinha. Mas eu não irei entrar tanto nesse assunto porque isso gera horas e horas de conversa e muitas vezes não chega a lugar nenhum. Cada um tem a sua opinião sobre as coisas e reage de forma diferente a isso. No fim, o anime é muito divertido de se assistir, ele não é pra todo mundo. Eu recomendo ele mais para aqueles que curtem algo mais sério, com assuntos um tanto mais complicados, com aquela temática de guerra, assuntos militares e momentos um tanto tensos, que apesar de serem poucos durante o anime, são muito bons de se ver. E é isso, pessoas, o Tsui vai ficando por aqui. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo os links para a versão mangá e novel de Youjo Senki em português Brasil, para caso vocês queiram ler e comparar as diferenças da versão animada para as versões originais, apesar de a versão em português estar bem atrasada em com poucos capítulos, pessoas. Eu também vou estar deixando na descrição um link para caso vocês queiram comprar a versão mangá de Youjo Senki aqui no Brasil e apoiar os criadores originais também, pessoas. E lembrando que na descrição do vídeo também vou estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. Isso é tudo, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né? Thank you.